Eu sempre gostei de observar o mercado de carros e uma coisa me chama muito a atenção. Tem muita gente pagando caro em carro 0 km básico, sem ar, sem conforto, sem nada, só pelo cheirinho de novo. E olha, eu respeito, mas vou ser sincero com você. Depois de tantos anos pesquisando e dirigindo diferentes modelos, eu descobri que dá para fazer escolhas muito mais inteligentes. Eu já vi amigos desembolsarem mais de R$80 mil em um carro popular pelado, quando na mesma faixa de preço ou até menos, existem usados completos, com acabamento melhor, motor mais forte e tecnologia que você só encontraria em versões bem mais caras. E sabe o que é melhor? São carros que já perderam a maior parte da desvalorização. Ou seja, você não joga dinheiro fora só por tirar ele da concessionária. É por isso que hoje eu preparei um vídeo especial. Vou te mostrar 6 carros que eu considero verdadeiros achados de ouro. Modelos usados que entregam muito mais do que muito 0 km atual. E quando eu falo muito mais, eu estou falando de conforto, segurança, prazer ao dirigir e, claro, custo-benefício. São carros que eu pesquisei, já comparei com dezenas de outros e que eu, pessoalmente, olharia com muito carinho antes de comprar. E fica comigo até o final, porque além dessa lista, eu vou te dar uma dica prática que pode fazer toda a diferença na hora de escolher seu próximo carro usado. Uma dica que eu mesmo aplico sempre que penso em trocar de carro. Agora, antes da gente mergulhar nessa lista, escreve aqui nos comentários: eu valorizo meu dinheiro. Quero saber se você também pensa assim como eu. O primeiro carro que eu quero trazer aqui é o Honda Civic da 8ª geração. Aquele famoso modelo com o painel futurista em 2 andares. Eu lembro bem quando esse carro foi lançado, porque foi uma verdadeira revolução no mercado brasileiro. Eu já dirigi esse modelo algumas vezes e vou te falar. Até hoje, quando você entra num Civic desses, a sensação é de estar em algo muito mais moderno do que muito carro zero que se vende atualmente. Estamos falando de um sedã médio com motor 1.8 de 140 cavalos, câmbio manual ou automático confiável, suspensão firme e um nível de acabamento que dá gosto. O banco é confortável, o espaço interno agrada até quem vai atrás e o carro passa uma sensação de robustez que só a Honda consegue entregar. Agora olha que interessante, enquanto um carro popular zero, básico, pode estar passando dos R$80 mil facilmente, você encontra um Civic 8ª geração em boas condições por volta de R$40 a R$50 mil, ou seja, metade do preço, com o dobro de conforto e status. Um detalhe que eu gosto de destacar é o silêncio a bordo. Quando você fecha a porta desse Civic, aquele clock firme já transmite qualidade. E quando você acelera na estrada, sente a suavidade do motor girando solto, sem esforço, pedindo para viajar quilômetros e quilômetros. Eu mesmo já considerei comprar um desse na época, porque era um carro que unia esportividade e elegância num pacote só. E o mais interessante é que, mesmo sendo um usado, ele ainda passa aquela sensação de carro premium. Ou seja, você se sente dono de algo especial, sem precisar gastar uma fortuna. Agora, se esse Civic já pareceu interessante para você, espera só até ouvir o próximo carro da lista, porque ele é de uma marca igualmente confiável, mas que muita gente esquece na hora de comprar. E justamente por isso, pode ser um verdadeiro achado de ouro. O segundo carro que eu considero um verdadeiro achado de ouro é o Toyota Corolla da 9ª geração, aquele vendido entre 2003 a 2008. Eu costumo brincar que esse é o tipo de carro que você compra uma vez e só troca se realmente enjoar, porque dificilmente vai te dar dor de cabeça. Esse Corolla vem com motor 1.8 de 136 cavalos, câmbio manual ou automático de 4 marchas extremamente resistente e um conjunto mecânico que aguenta quilômetros e mais quilômetros sem perder a confiabilidade. Eu conheço gente que tem esse carro com mais de 200 mil rodados e ainda roda macio, sem trepidação, sem barulho estranho. Isso mostra a robustez desse projeto. E aqui vai o ponto-chave. Enquanto um carro zero popular te entrega banco de tecido simples, painel básico e às vezes nem direção elétrica, o Corolla dessa geração já vinha com ar-condicionado digital, acabamento bem feito e um conforto que faz diferença no dia a dia. O banco é macio, o isolamento acústico é ótimo e você tem aquela sensação de estar num carro feito para durar.
Em termos de preço, hoje dá para encontrar boas unidades por volta de 40 mil a 50 mil reais. Ou seja, praticamente o mesmo valor de um popular pelado. A diferença é que com o Corolla, você leva um sedã médio confiável, com presença, conforto e que ainda passa respeito quando chega em qualquer lugar. Eu lembro de um amigo meu que comprou esse Corolla há anos e até hoje não pensa em vender. Ele fala que o carro nunca deixou ele na mão e que sempre que roda na estrada, se impressiona como o motor responde sem esforço. Eu mesmo já dirigi esse carro em viagens longas e posso garantir, a tranquilidade que ele transmite não tem preço. E olha, se o Civic já é uma escolha emocional pelo design e esportividade, o Corolla é aquele casamento perfeito de razão e confiança. Agora, se você acha que até aqui já temos duas opções muito acima do 0 km básico, espera só pelo próximo carro, porque ele mostra como um sedã completo pode custar menos do que um hatch popular novo. O terceiro carro que eu quero destacar é o Ford Fusion da primeira geração, aquele que chegou ao Brasil em 2006. Eu me lembro bem quando a Ford lançou esse carro. Ele trouxe um padrão de sedã grande, com muito espaço, conforto e tecnologia, mas custando bem menos do que concorrentes de marcas mais caras. Estamos falando de um carro com motor 2.3 de 160 cavalos, câmbio automático confiável e um nível de acabamento que surpreende até hoje. O espaço interno é generoso, tanto para quem vai na frente quanto para quem senta atrás. Os bancos são largos e confortáveis, o isolamento acústico é excelente e quando você pega a estrada, tem aquela sensação de estar dirigindo um carro de categoria superior. E sabe o que é curioso? Hoje, enquanto você paga mais de 80 mil reais em um hatch popular zero, é possível encontrar um Fusion em bom estado por volta de 35 a 45 mil reais. Ou seja, você leva um sedã grande, completo, com presença, por praticamente metade do preço de um carro básico novo. Eu mesmo já considerei esse carro quando estava olhando opções de sedãs usados. E o que mais me chamou a atenção foi a sensação de dirigir. Direção leve, posição de condução confortável e aquele silêncio que te dá prazer em viagens longas. Sem falar no visual, que ainda passa imponência, principalmente quando bem conservado. Um detalhe importante. Por ser um carro grande, o consumo é um pouco mais elevado, mas a compensação vem no conforto e no prazer de dirigir. Se você valoriza espaço e status, esse é um daqueles achados que realmente valem a pena. Agora, se você já ficou interessado no Fusion, espera até ouvir o próximo carro, porque ele é um SUV que pode custar menos do que muito carro 0 km pelado, mas entrega muito mais presença e versatilidade. O quarto achado de ouro que eu quero compartilhar com você é o Hyundai Tucson, aquele SUV que chegou ao Brasil em meados de 2005 e logo conquistou espaço pelo seu custo-benefício. Eu me lembro que, quando a Tucson apareceu, muita gente achava que SUV era só coisa de luxo, inacessível para a maioria. Mas a Hyundai mudou esse jogo oferecendo um carro robusto, espaçoso e cheio de presença por um preço justo. Esse modelo vinha com motor 2.0 de 143 cavalos, câmbio manual ou automático, suspensão confortável e uma posição de dirigir elevada que até hoje encanta quem gosta de SUV. E o mais curioso é que, mesmo sendo um projeto mais antigo, a Tucson entrega uma sensação de solidez impressionante. Porta grande, fechamento firme e aquele ar de carro feito para durar. Agora olha que interessante. Enquanto você paga em torno de 120 mil reais em um SUV zero de entrada hoje em dia, dá para encontrar uma Tucson usada bem cuidada por volta de 40 a 50 mil reais. Ou seja, por menos da metade do preço de um SUV novo, você leva para casa um carro que ainda transmite status, oferece espaço de sobra e dá prazer de uso. Eu conheço uma família que rodou anos com uma Tucson e até hoje comenta como o carro era espaçoso para viajar. Eles falam do porta-malas gigante, da posição de dirigir confortável e da sensação de segurança que o carro transmitia na estrada. Eu mesmo já dirigi uma em viagem longa e posso dizer, a estabilidade na estrada e a comodidade para quem está a bordo são pontos que marcam. É claro que, como todo SUV, o consumo não é dos mais baixos, mas quando você coloca na balança espaço, conforto e presença, o custo-benefício compensa. Agora, se você já achou interessante essa ideia de ter um SUV robusto
e confiável gastando pouco, espera só pelo próximo carro da lista. Ele é um hatch premium que hoje se encontra por preços surpreendentes e entrega muito mais do que muito carro zero popular. O quinto carro que eu considero um verdadeiro achado de ouro é o Volkswagen Golf da quarta geração, aquele que ficou famoso nos anos 2000 pelo acabamento e pelo prazer de dirigir. Eu me lembro muito bem da primeira vez que entrei num Golf desses. O painel iluminado em azul, os bancos firmes e o volante ajustado na mão me passaram imediatamente a sensação de estar em um carro premium europeu. Esse Golf vinha com motor 1.6 de 100 cavalos ou 2.0 de 116 cavalos, ambos confiáveis, além das versões mais fortes como o GTI. Mas mesmo nas versões mais simples, o carro já entregava muito mais do que um hatch popular zero de hoje. Acabamento sólido, bom isolamento acústico, suspensão bem acertada e uma posição de dirigir que até hoje é referência. Agora olha só, enquanto você paga 70 a 80 mil reais em um hatch básico zero, dá para encontrar um Golf em bom estado por volta de 30 a 40 mil reais. E vou te dizer, é um carro que ainda transmite respeito quando aparece. Ele não perdeu a imponência, principalmente quando está bem cuidado. Eu tive um amigo que comprou um Golf 2.0 usado e até hoje, sempre que a gente se encontra, ele comenta que foi uma das melhores compras que já fez. Ele fala do prazer ao dirigir, da estabilidade em curvas e do conforto para viajar. Eu mesmo já peguei estrada nesse carro e lembro bem do silêncio a bordo e da sensação de solidez, como se o carro tivesse sido feito para durar décadas. É claro que, como todo carro mais antigo, você precisa olhar com atenção o histórico de manutenção, mas quando encontra uma unidade bem cuidada, o Golf entrega muito mais do que muito 0 km pelado por aí. E se você já achou interessante ter um hatch premium acessível, espera só pelo próximo carro, porque ele é um verdadeiro coringa, pouco lembrado no mercado. Mas quem conhece sabe que é um dos melhores negócios que você pode fazer hoje. O sexto carro que eu quero destacar aqui é o Renault Megane Grand Tour, aquela perua espaçosa que muita gente esquece na hora de comprar, mas que entrega um pacote incrível por um preço surpreendente. Eu me lembro quando dirigi uma Grand Tour pela primeira vez. Fiquei impressionado com o silêncio interno, a estabilidade em curvas e o conforto dos bancos. É aquele tipo de carro que foi subestimado no mercado, mas que quem conhece sabe o valor que tem. Esse modelo vinha com motor 1.6 de 115 cavalos ou 2.0 de 138 cavalos, câmbio manual ou automático, e trazia um nível de equipamentos que até hoje é difícil ver em carros novos básicos. Estamos falando de ar-condicionado digital, direção precisa, vidros e travas elétricas, além de um acabamento muito acima da média para a faixa de preço. E aqui vai o detalhe que torna esse carro um verdadeiro achado. Enquanto um carro popular zero pode custar mais de 80 mil reais, você encontra uma Grand Tour em bom estado por volta de 25 a 35 mil reais. Ou seja, menos da metade do preço, mas com muito mais carro em mãos. Eu conheci uma família que viajou anos com uma Grand Tour, sempre destacando o espaço do porta-malas, que parece não ter fim, e a tranquilidade para pegar estrada com segurança. Eu mesmo, quando tive a oportunidade de andar nesse carro, senti que estava dentro de um veículo feito para rodar quilômetros sem cansar motorista e passageiros. Claro que por ser um modelo menos lembrado, a revenda pode ser um pouco mais difícil, mas é justamente aí que mora a oportunidade. Você compra barato, leva muito mais carro e ainda aproveita um nível de conforto que muita gente só sonha em ter em carros novos. Agora que eu te mostrei esses 6 achados de ouro, fica comigo porque eu vou revelar a dica final, aquela que eu sempre aplico quando estou atrás de um usado e que pode te ajudar a encontrar a melhor compra sem cair em cilada. Agora que eu te mostrei esses 6 carros que entregam muito mais do que muito 0 km pelado, eu quero compartilhar com você uma dica que eu aplico em toda pesquisa de usado. Não tenha pressa. Esse é o segredo. Muita gente se empolga. Olha um carro bonito por fora e já fecha negócio. Mas eu sempre falo, carro usado é como um bom garimpo. Você precisa procurar com calma, comparar várias opções e, principalmente, checar o histórico de manutenção. Carro com revisão em dia, documentos limpos e procedência clara é sempre melhor negócio do que pagar barato
em algo que vai te dar dor de cabeça depois. Outra dica prática é usar a internet a seu favor. Sites de venda, grupos especializados e até fóruns de apaixonados por carros revelam muito sobre os pontos fortes e fracos de cada modelo. Eu mesmo já deixei de comprar carro quando vi relatos recorrentes de problemas que poderiam pesar no bolso. Isso faz parte da pesquisa, e é aí que você se diferencia da maioria. E sabe qual é o verdadeiro prazer nisso tudo? É a sensação de inteligência. Não é só dirigir um carro confortável, bonito e cheio de presença. É saber que você fez um bom negócio, que não caiu na armadilha de gastar mais do que precisava. Eu sou apaixonado por carros e posso te garantir, não existe satisfação maior do que sentar ao volante e pensar, esse foi um acerto, eu escolhi bem. Então, meu amigo, se esse vídeo te ajudou a enxergar que carro bom não precisa ser caro nem 0 km, deixa o like. Se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que vive pensando em trocar de carro. Isso me dá força para continuar pesquisando e trazendo essas dicas que fazem a diferença. Porque no fim das contas, o verdadeiro segredo não está em ter o carro mais novo da rua, mas sim em dirigir aquele que você gosta, que cabe no seu bolso e que te faz sentir orgulho de cada quilômetro rodado.